somos nós que estamos nas calçadas. Sim, somos nós que estamos nas prisões, nos alagados. Sim, somos nós os marginais. Sim, somos nós brutalizados, os favelados dos porões. Das relações sociais de um modo geral. Para se ter ideia, em 2015, uma mulher negra recebia pouco mais de 65% do rendimento médio de um homem branco. No ano passado, isso passou para 77%. À primeira vista, a gente imagina um avanço, mas na realidade não foi um avanço porque o rendimento do homem negro, por conta da crise, do homem branco, desculpe, teve uma queda. Então, a mulher negra se aproxima por uma queda no rendimento do homem branco, não porque ela tenha avançado nos rendimentos. Então, a partir daí, a gente já observa da onde surgem, né, essas discrepâncias e basicamente pelo tipo de inserção e ocupação que as mulheres negras têm no mercado de trabalho. Basta a gente pensar que aqui na região metropolitana de Salvador, o contingente de mulheres no trabalho doméstico, que é um trabalho majoritariamente feito por mulheres negras, aproxima-se muito do mesmo contingente de pessoas empregadas na indústria. Então, a gente vê que não é desprezível e isso acaba tendo um peso grande quando a gente observa essas desigualdades. Agora, Ana Georgina, se a gente pensa nos caminhos, nas possíveis saídas ou soluções, é claro que o debate já é fundamental, né? Trazer essa discussão para a discussão, ou seja, para a pauta, para a agenda do dia, para a televisão, para as escolas, para as famílias, isso já é fundamental. Mas do ponto de vista das ações, em que direção a gente precisa caminhar ainda? É extremamente importante o que tem acontecido ao longo dos últimos anos com as ações afirmativas e as ações de reparação. Aquela mais conhecida de nós todos é a questão das cotas raciais para as universidades e para os concursos públicos, né? Para muitas pessoas isso parece, à primeira vista, um privilégio, mas a gente precisa lembrar o que eu disse antes, né? Quando a gente fala que é uma política de reparação, são aqueles 388 anos de escravidão que pesam muito sobre as pessoas negras. Não é à toa, a desigualdade ela não é natural, ela é estrutural desse modelo que foi criado. Basicamente, o Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão. Isso tem um peso. Então, essas políticas afirmativas e de reparação, elas são fundamentais se a gente quiser ter um mínimo de equidade entre brancos e negros. Né? Ana Georgina Dias, coordenadora do DIEESE, falando conosco aqui nesse dia de consciência negra, Dia Nacional de Combate a todo tipo de racismo. Muito importante a gente levantar esse debate aqui no Jornal da Manhã. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Ainda há muito que ser feito, viu? Obrigado pela presença. Eu me chamo Aline, sou do terceiro semestre de Pedagogia. Raça é a minha cor. Já ouviu falar ou já estudou sobre etnia? Etnia eu estudei no ensino médio, mas foi superficial. Você já sofreu ou presenciou um ato de racismo ou preconceito? Como foi? Eu já sofri o ato de racismo pelo fato de eu gostar do meu black armado, do meu cabelo mais volumoso. Entrei num estabelecimento onde tinha pessoas comentando do meu tipo de cabelo, formato, volume que eu tinha, mas eu não me importo, eu não absorvo comentários desnecessários. Para você, como combater o racismo e o preconceito? Para mim tem que começar na infância, porque é onde a criança está sendo construída a sua ideia. Porque um adulto já tem sua ideia formada, então ele não vai poder mudar. Então temos que ensinar os pequenos a aceitar que cor não importa. Ok. Oi, eu sou Geisa, sou estudante do primeiro semestre de Letras e vim aqui ajudar a nossa amiga Denise. Geisa, o que você entende por raça? Então, raça, eu cresci ouvindo que raça é o que me define, que me diferencia entre mim e você. Se eu sou negra, do cabelo duro, como dizem, né? E você já branca, do cabelo liso, isso já me separa de você. Essa é a minha raça, eu sou negra, essa é a minha raça, e você branca, do cabelo liso, essa é a sua. Eu cresci ouvindo mais ou menos isso.
Claro que durante o tempo a gente vai, né, com os conhecimentos que a gente vai tendo, a gente muda. Mas foi o que eu aprendi durante. De pessoas com raças diferentes, que são de etnias diferentes, que se igualam, as pessoas se igualam de forma pelas suas características culturais, linguísticas e tal. Então, esse termo etnia também não é, na minha opinião, tão correto, justamente porque ele é sinônimo do conceito de raça, sobre raça. Então, se há determinadas pessoas que se diferenciam como raças, né, de raças diferentes, são de etnias diferentes, automaticamente são de etnias diferentes. Então, é isso. E eu já sim sofri preconceito racial várias vezes. E me recordo de um recentemente que, quando eu conversei com uma conhecida, ela me perguntou de onde eu vinha e eu respondi a ela que vinha da escola. E ela me perguntou automaticamente: ah, você é faxineira? Então, ela já deduziu pelas minhas características físicas que o meu único lugar, minha única opção ou profissão que seria exercida naquele espaço era de faxineiro, então, ou de faxineira. Então, nós percebemos o quão ela foi. Vemos, eu acho que de 100 negros pode-se tirar 2 ou 3 que diz que não sofreu racismo, né? Que, na verdade, essa pessoa pode não ter conhecimento sobre o racismo, né? Deve ter sofrido, mas não deve lembrar, né, que aquilo ali era racismo. Eu acho que dentro da nossa sociedade, nós negros sofremos diariamente, né, com racismo. O racismo é assim, escancarado na nossa cara, né? Só não vê quem não quer, mas que nós sofremos, né? E uma das somos fortes e que podemos, acho que a questão da intolerância, seja ela qual for, racial, religiosa, preconceito, enfim, eu acho que a gente precisa avançar um pouco mais. Existe muito preconceito, até por você não ver tantos negros em determinados espaços, na universidade ou então em altos cargos, né? E eu acho que isso é um preconceito, porque não é uma questão de não haver capacitação, mas às vezes não querem colocar por uma questão de preconceito. Muitos teóricos até chamam atenção para isso, que mesmo após a abolição, nosso sistema capitalista, ele é um sistema que estabeleceu esse drama social, que é manter a desigualdade, uma desigualdade marcada pela questão racial, do racismo, onde os negros, em todos os dados estatísticos, ocupam até hoje situações de mais precária vulnerabilidade social. Isso indica, por exemplo, numa relação mais específica, que não é à toa que muito recentemente que a gente teve uma legislação exclusiva trabalhista para as empregadas domésticas, porque o traço do trabalho doméstico feito em sua maioria por mulheres negras ainda era uma amostra dessa sobrevivência da escravidão no Brasil. Então, a gente percebe que não faz sentido, quando trabalhadora, só agora, recentemente, a categoria de doméstica teve essa legislação específica para si. Então, para a gente ter uma amostra específica de como é estruturado o racismo no Brasil, fora todas as outras questões mesmo que impactam nas dificuldades de trabalho, de reconhecimento do trabalhador negro na nossa sociedade. Então, a nossa desigualdade é grave, é marcante e ela é constituída dentro da lógica do racismo. Como no capitalismo há já uma premissa de liberdade, de que as pessoas podem progredir na vida a partir do seu esforço próprio, essa falácia, essa enganação, no Brasil ainda é associada com uma lógica de que o racismo, ele não é explícito, ele é um racismo onde há uma estratégia dramática de negação. Então, Lilia Schwartz diz que no Brasil, as pessoas são uma ilha não racista
rodeada de pessoas racistas. Quer dizer, nós temos estruturalmente constituído uma lógica de racismo onde a gente não assume que é racista, não reconhece como racista, nem as práticas sociais, nem nas brincadeiras, e muito menos nessa lógica que a sociedade está estruturada. Então, a gente tem uma tendência a considerar que o lugar hoje que o negro encontra nas relações mais dramáticas da nossa sociedade, mais vulneráveis da nossa sociedade, tem muito mais a ver ou com falta de sorte, ou com questões pessoais da preguiça e etc. Então, esse é um dos grandes dramas que nós vivemos, esse racismo com essa face não reconhecida na nossa sociedade, presente, estruturando as relações sociais, culturais, econômicas do nosso país, e especialmente política, porque em torno político, muito pouco tem sido encaminhado para fazer inversão nessa pauta de drama social, de precarização da vida do povo negro, de vulnerabilidade que a gente tem aqui no nosso país. Então, se esse é um drama e é assim constituído na nossa sociedade, a escola precisa ser um espaço de repensar isso, especialmente a universidade. Não é para ser apenas... Então, essa discussão não é para ser apenas em disciplinas específicas, essa é uma discussão que precisa estar presente, pensada em todos os componentes curriculares, inclusive nas atividades que são desenvolvidas em termos de pesquisa e de extensão na universidade. É algo de formativo que a gente precisa constituir na universidade, na formação curricular, para que a gente possa fazer intervenções